Graça e paz, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. É muita alegria estarmos à noite na presença do Senhor. Eu queria convidá-los a abrir a palavra no Salmo de número 1. Começa falando: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, e que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Pai querido, obrigado, Senhor, porque nesta noite, mais uma vez, temos a alegria, o prazer de estar na Tua presença, para celebrar a Tua presença em nosso meio, para podermos louvar, ó Pai, a Tua presença, para engrandecer o Teu santo nome, ó Pai. Ó Deus amado, nesta noite nós queremos entronizá-lo entre os querubins. Por isso, Senhor, recebe o nosso louvor, recebe esse culto, recebe as nossas vidas, ó Pai, como sacrifício vivo para louvor ao Teu santo nome, ó Pai. É o que te pedimos em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Vamos estar louvando a Deus com Paulinho, com cântico. Glória a Deus. Vem, Espírito Santo, vem me tocar e me abraçar. Tua presença é tudo que eu preciso, meu precioso amigo, pra te adorar. Levanto as minhas mãos, entrego a ti meu coração. Mesmo sendo falho, me amas, me amas. Mesmo nada tendo, me amas, me amas. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou minha tristeza em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou minha tristeza em meu lugar e levou sobre si a minha Glória a Deus, Senhor. Amém. Aleluia. Vamos sentar, amados irmãos e irmãs. O Salmo de número 32 é um salmo de Davi, aonde ele colocou como título Bem-aventurança de quem recebe o perdão. Esse é o momento que a gente tem para colocar a nossa vida diante do Pai. Tudo aquilo que vai acontecer após esse momento depende do que a gente faz agora. É o momento da confissão dos nossos pecados. É o momento que estamos aqui na presença do Pai para declarar o quanto dependemos dele. E o Salmo 32, do versículos de 1 a 5, ele fala: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em
em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Davi tinha uma firme convicção de que Deus está sempre pronto para nos perdoar. E é isso que ele declara na última frase: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Coloquemos as nossas vidas diante do Senhor. Esse é o momento que o Senhor reserva para que possamos confessar a Deus os nossos pecados. Pai querido, obrigado, Senhor, porque diante da Tua presença nós conseguimos reconhecer as nossas falhas, a nossa pequenez e a nossa total dependência de Ti, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, o quanto nós temos nos afastado dos Teus preceitos, da Tua orientação descrita na Tua palavra, o quanto muitas vezes desobedecemos as Tuas ordens, quantas vezes pecamos por pensamentos, por palavras e por obras, mas diante da Tua palavra, Senhor, diante da atitude de Davi, que nos inspira, que ele reconhecidamente declarou o quanto ele precisava do perdão. Nós estamos aqui na mesma condição de Davi, como pecadores, Senhor, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo a nossa pequenez diante da Tua majestade. Por isso, naquele Senhor, nós queremos te pedir perdão. Lava-nos completamente no sangue do Cordeiro e dá-nos, ó Pai, a alegria e a certeza da salvação em Cristo Jesus, de que em breve estaremos contigo, de que nossas vidas estão lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, e hoje nada pode nos acusar, nada pode nos separar. Ó Deus amado, recebe o nosso louvor e a nossa adoração, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos estar louvando a Deus com o nosso irmão Paulinho. Amém, Senhor. Vamos louvar o Senhor com alegria. Glória a Deus, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Luz das nações, dissipa as trevas, abre os teus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti.
Meu Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Santo, 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 santo. Aleluia, Deus maravilhoso, Deus santo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Poderoso Deus. O nosso cuidado para com o reino de Deus.
E a palavra de Deus, no segundo epístola de Coríntios, capítulo 9, ele fala: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Nesse momento, enquanto estivermos louvando a Deus com Paulinho, traga a sua oferta ao altar do Senhor. Glória a Deus, vamos louvar o Senhor. Oh, glória! Nós temos um momento, antes de passar no meio da palavra, eu queria só lembrar algumas a nossa atividade. Quarta-feira nós continuamos fazendo um trabalho aqui de treinamento de evangelismo. Isso vai terminar em novembro, final de novembro termina, então, dezembro, início de dezembro talvez, nas quartas-feiras. E tem sido muito profícuo porque a gente tem visto que as pessoas estão levando o dever de casa para fazer, levando folhetos, na medida que eles tinham a quarta até a outra quarta, entregam folhetos. Tem tido experiências da entrega do folheto. Para mim foi embate, para mim foi difícil, eu entreguei e fiquei sem falar, não sabia o que falar para a pessoa quando ela perguntou. Então, essas questões, então nós temos um momento que as pessoas testemunham de como é que foi a semana na hora de evangelizar com os folhetos. Depois tem o conteúdo, são 3 partes na quarta-feira, além do normal, do louvor, tudo que a gente faz. Tem um segundo do conteúdo especificamente, agora vamos falar onde evangelizar, quando evangelizar, já falamos o como e já falamos quando. E aí tem outras partes, vamos continuando falando sobre a questão da evangelização. E no final, a gente vivencia aqui dentro situações práticas de perguntas que surgem no dia a dia de uma evangelização. Pergunta: se Deus é tão bom, por que acontece tanta coisa ruim aí fora? Se Deus é tão bom, por que se as pessoas são boas, por que elas vão para o inferno? Elas vão para o céu também. Então como é que você vai falar para as pessoas? Não, mas se eu ajudar as pessoas, eu vou para o céu também. Então, tem alguns conceitos que já estão no imaginário, no senso comum da sociedade brasileira, até mesmo porque a predominância da Igreja Católica vem muito dessa influência, ela permeia a nossa sociedade. A gente precisa ter o argumento certo, mostrando na palavra de Deus, para que na hora da argumentação a gente consiga demonstrar. É melhor a gente usar até a Bíblia da própria pessoa. Se ela é uma pessoa católica, pega a tua Bíblia aí. O que fala Efésios 2, 8 a 9? Aí você vai começar a mostrar que as obras não salvam. A gente vai começar a mostrar às pessoas qual é o caminho certo. Isso que é importante na nossa caminhada cristã. Então nós tivemos isso quarta-feira, as evangelizações. Sexta-feira passada tivemos um momento muito gostoso, que foi o encontro dos casais. Aqui tivemos 3 casais aqui, juntos, reunidos, falando sobre assuntos pertinentes ao casamento. Eu queria convidar a Rosa para ela dar uma palhinha do que foi. Claro que não é interpretagem, porque a gente quer sempre com aquela surpresa,
o que é feito, mas é um momento gostoso que nós temos para poder discutir. Eu queria ver a Rosinha, o impacto que foi na Rosinha na sexta-feira sobre o nosso assunto. A paz. Olha, esse encontro foi maravilhoso. Há muito tempo eu não vivi uma experiência tão boa dessa. A gente troca, né, a experiência e acha que aprendeu tudo no casamento e descobre com a conversa com o outro que você ainda precisa aprender muito mais. Eu saí daqui muito leve, muito feliz. E também a minha colega que estava aqui, a Eliane, também chegou em casa muito feliz. Foi assim que a minha filha descreveu. Então eu convido a vocês que são casais, venham para poder aprender a trocar e também ensinar. Porque um ensina para o outro. Foi maravilhoso. Glória a Deus. Muito obrigado. O próximo vai ser no dia 13, sexta-feira, dia 13, 7h30 da noite aqui. Então já bota na agenda de vocês, eu vou falar até o dia. Sempre falar, sexta-feira, às 19 horas, dia 13, nós vamos estar reunidos aqui, e aí, para a gente poder estar tratando de assuntos específicos a respeito do casamento. E aí nós temos encontros, nós temos escola dominical. Hoje a escola dominical de manhã cedo foi muito boa, pelo menos a nossa lá em cima das novos convertidos. Tem um grupo bom para ser recebido na igreja, gente, bom mesmo. Glória a Deus. E aí, e Deus está trabalhando, Deus está preparando, Deus está criando, nós estamos vendo ali como é que Deus está falando no meio de jovens, de adultos, de pessoas que estão nas classes. Tem gente que já é membro, está na classe de propósito para poder conhecer um pouco mais sobre as bases da doutrina metodista, porque ainda está meio capenga, precisa aprofundar mais, está lá na classe, ou seja, está sendo muito bom. Hoje nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alunos, ainda faltou um. Então Deus está preparando e tem mais gente para ser recebida. Deus está multiplicando, fruto do trabalho de quarta-feira, fruto do trabalho que está sendo feito aqui. Ou seja, quem não está participando, Deus está agindo, Deus está aqui no meio. As pessoas têm que estar atentas, porque Deus está querendo usar quem estiver disposto e disponível. É sempre importante isso. Amados, vamos meditar preparar os nossos corações para o momento da palavra. Nós vamos para Tito, o livro, a carta que Paulo escreveu para Tito, capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos de 11 até o versículo 15. Tito, uma carta pequena, que ele escreve para um gentio, uma pessoa que teve um papel importante na caminhada e na construção da igreja na Ásia Menor. E a gente vai estar falando bastante sobre como é que deve ser a conduta cristã no momento que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Porquanto, versículo 11, Tito, capítulo 2. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Timóteo 2, versículo 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende, também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Pai querido, fala conosco, aos nossos corações nesta noite, porque estamos aqui carentes. Queremos ouvir a Tua voz. Prepara os nossos corações como terra fértil para receber a boa semente da Tua palavra. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, essa é uma carta que Paulo escreve para um homem chamado Tito. Tito, ele era um gentio. Ele veio da igreja da Antioquia da Síria. Imagina a Síria que era, onde está circulando hoje, naquela mesma região. Daquela região ele vai para poder fazer a obra do Senhor. Alguns comentaristas argumentam que ele poderia ser irmão de Lucas, por ser gentio também. E aí existe um debate, não é conclusivo, claro, e ele foi muitas vezes um pivô, quando houve a conferência de Jerusalém em 48, sobre a questão da circuncisão, se precisava, se não precisava. Então, houve nesses concílios, nessas conferências, nesse debate aconteceu esse estresse ali dentro por causa de opiniões
Isso é muito saudável no ambiente cristão, isso aconteceu ao longo de toda a história da igreja, a gente vê isso, Concílio de Nicéia e tantos outros. Paulo, ele teve uma participação muito grande com Paulo, junto com a igreja de Corinto, naquele momento de reconciliação. A igreja de Corinto foi uma igreja que deu muita dor de cabeça para Paulo, ao ponto de Paulo escrever. A gente tem aqui 2 epístolas que Paulo escreveu para Coríntios. A nossa primeira epístola de Coríntios é a segunda, que ele já tinha escrito uma antes. A terceira se extraviou e a segunda é a quarta. Então a primeira que nós temos é a segunda, e a terceira extraviou, a segunda que nós temos é a quarta. Ou seja, Paulo teve que escrever tanto porque a igreja é aonde mais deu dor de cabeça para ele. E não foram cartinhas, foram verdadeiras cartas, verdadeiros tratados teológicos que a gente vê. E aí você vê, logo no início, um é de Apolo, outro é de Paulo, ou seja, já havia uma dissensão dentro da igreja, já havia grupinhos, já havia panelinha dentro da igreja. E Tito ajudou muito Paulo nesse momento. Nesse contexto, quando Paulo escreve essa carta, alguns desconfiam que provavelmente ele tenha escrito essa carta logo depois que ele saiu da primeira vez que ele foi preso em Roma, por volta do ano 63. E quando ele escreve essa carta, ele tinha um objetivo muito claro. Ele estava querendo mostrar para Tito que a organização da igreja, ele tinha ido para a igreja de Creta e ele precisava organizar a igreja. Na organização da igreja era necessário que viesse prevalecer o ambiente eclesiástico dentro do ambiente da igreja, o comportamento cristão. Como é que deve ser a conduta cristã? Como é que deve ser o papel do cristão no dia a dia? E aí ele escreve essa carta de Tito com 3 capítulos somente. O primeiro é direcionado especificamente à questão da ordem doutrinária da igreja. No capítulo 2 ele vai escrever a respeito das relações mútuas. E aí no capítulo 3 fala a relação com o mundo externo. Então, a organização interna da igreja, a relação entre as pessoas e a relação da igreja para com o externo, com a área exterior, o mundo lá fora. Então Paulo ele dá uma orientação específica para Tito, como é que deve ser a orientação naquela região. Ele estava fazendo um trabalho missionário na ilha de Creta e ele precisava de orientações e Paulo foi a pessoa que deu uma orientação ímpar. E aí eu quero destacar 2 versículos. Versículo 11 e o versículo 12 é onde vai pautar a nossa mensagem de hoje. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para quê? Essa expressão, para quê? Encontrada na Bíblia, toda vez que você encontrar, para quê? E a fim de, são 2 expressões de finalidade, de objetivo. Então, tudo que vem depois depende do que vem antes. Tudo que vem antes depende do que vem depois. Então, para quê? O que vem antes? Deus manifestou salvadoramente todos os homens, educando-nos. Para quê? Qual é o objetivo dessa educação? Qual é o objetivo desse preparo? Qual é o objetivo disso que Deus está nos preparando? Qual é o objetivo? Relegada às impiedades, relegadas à impiedade e às paixões mudando, vivamos. Primeira coisa, como? No presente século, como? Sensata, justa e piedosamente. Nessa noite eu quero convidá-los a gente juntos estarmos meditando como deve ser essa relação. E aqui eu dei como título na mensagem de hoje as 3 facetas da conduta cristã. Quais são as áreas que nós cristãos nós devemos externalizar? Como é que deve ser a conduta do cristão? Aonde ela deve marcar a sua presença? E aqui nós temos 3 lugares que devem estabelecer a conduta cristã. A primeira delas, a palavra sensata, versículo 12. Quando a gente escuta a palavra sensata, a relação da conduta cristã deve ser uma relação sensata. No grego é a palavra sofronos, a maldivérbio. Ela significa mente sã, sobriamente, temperadamente, discretamente. O Strong fala que deve ser moderadamente, ou seja, é um ambiente onde uma pessoa vai trabalhar, vai viver de modo equilibrado. Para que relação? Quando ele fala sensata, é na relação para consigo mesmo. Eu tenho que viver como cristão de forma sensata. E quando a gente fala de forma sensata, a palavra sensata é a qualidade daquele que tem bom senso.
Uma pessoa que tem bom senso é uma pessoa prudente, uma pessoa ponderada, é uma pessoa que tem uma norma a ser desempenhada. Paulo, quando ele orienta, no capítulo 1, versículo 8, ele está falando para ministros, no capítulo 2 fala para os homens, depois fala para as mulheres, no versículo 5, do capítulo 2. Então percebe que Paulo estava preocupado com os ministros, com os homens e com as mulheres, como é que deve ser a relação deles com eles mesmos. Como é que deve ser a sua conduta? Nesse momento, uma pessoa sensata, ela não é uma pessoa que vive de excessos. Uma pessoa sensata não é a pessoa que vive nos extremos. Eu conheço pessoas que, se você botar dinheiro na mão dela, ela não vai ficar quieta enquanto não gastar tudo. É uma pessoa que tem que comprar, tem um dinheiro no meu bolso, eu vou comprar alguma coisa, e vai. São pessoas que não conseguem pensar racionalmente que esse dinheiro pode ser usado no seu planejamento financeiro, dentro da sua casa, com objetivo. Não é comprar qualquer besteirinha porque está com o dinheiro na mão. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande quando Paulo ele leva essa conduta traz essa preocupação para Tito. Ele fala com ele de uma maneira muito clara. Fala, olha, a minha preocupação é que vocês têm que estar preocupados que aquilo que você faz, o mundo está enxergando. Vocês devem refletir a marca de Cristo. Mas se você viver uma vida de extremos, uma vida de excessos, que exemplo você está dando de cristão para o mundo? Paulo estava muito preocupado nessa relação. As pessoas eu vejo amigo meu falando o seguinte: crente não fuma, não bebe, mas quando come, nossa, muito, não é pouco não, é muito, descarrega tudo na comida. E aí a gente fica imaginando que isso é um fato que a gente tem que tomar cuidado, porque a nossa vida ela deve ser marcada exatamente por esse equilíbrio. Ele não come compulsivamente porque tem muito. Ele não vai viver de uma maneira de extremos. Tem dinheiro, ele vai comprar as coisas mais caras para poder ficar exibindo o seu poder aquisitivo. As pessoas que tem carro, vai dirigir, ele não vai andar no limite da velocidade do carro, porque ele tem que pensar não somente nele, mas tem que pensar também nos outros. Quando Paulo orienta a Tito, ele como um missionário na ilha de Creta, ele está tendo uma preocupação. Olha, fala com o pessoal ter um cuidado, porque ali ele tem que viver de uma maneira sensata, equilibrada, ponderada, ser uma pessoa que sabe medir, inclusive as palavras que são ditas. É um cuidado que Paulo está orientando a igreja naquele tempo, porque elas viviam um ambiente em que era muito a influência externa de outras religiões. Nesse período, então, em que Paulo escreve a carta para Tito, é um momento em que já tinha iniciado a perseguição aos judeus. Muitos judeus estavam, por causa da perseguição, abandonando a fé. E Paulo estava tentando, construindo as igrejas nas suas viagens missionárias, 3 viagens missionárias, espalhando igrejas. Gente, olha, mantenha firme, não deixa se abater com as lutas que estão tendo. Então ele procura, mantendo em cada igreja, orientações básicas. Primeira delas, sensatez, ser uma pessoa sensata, uma relação para consigo mesmo. Uma pessoa sensata, no Tito 1:8, ele dá exemplos. Tito 1:8 fala: antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Domínio de si. Já Tito 1:8. Tito 2:2 e 2:5 fala a mesma coisa, fala para os homens. Quanto aos homens idosos, sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Para as mulheres, serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Ou seja, Paulo está muito preocupado na conduta diária de cada um dos cristãos no seu trabalho, nas suas tarefas diárias, no seu dia a dia, no seu trabalho, aonde você estiver, uma preocupação na sua vida, ou seja, uma vida sensata, ponderada, que tem equilíbrio. Um homem de bom senso, ele não gasta o salário todo, aonde ele em futebol, não vai gastar o dinheiro todo em besteira, em inutilidade, sabendo que tem uma família para sustentar. Da mesma forma, a gente sabe que um
jovem de bom senso, ele não vai sair de casa e voltar altas horas da noite, sabendo dos perigos que correm lá fora. A gente tem que saber orientar na maneira como a gente vai vai se vestir de uma maneira sensata, sóbria. A gente sabe que a gente externaliza as marcas de Cristo, e muitas vezes a gente vê a maneira de se vestir não coaduna com o comportamento, com o papel de um cristão. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque isso muitas vezes acaba denegrindo o nome de Cristo em função das nossas atitudes, a maneira como a gente age. Primeira coisa, viver de maneira sensata, uma relação para consigo mesmo. No segundo momento, Paulo não somente termina, ele fala somente sobre isso, mas de maneira sensata e justa. Justa, quando Paulo fala para Tito sobre a questão de justo, ser uma pessoa justa, é a qualidade daquela pessoa que anda conforme a justiça, equidade, razão, imparcial, íntegro, de forma exata, precisa, legítima, ou seja, uma pessoa virtuosa. Nós temos que, o dicionário do Thayer, quando ele pega a palavra do advérbio, esse é um advérbio em inglês, no grego, é dikaios, no grego a expressão justa, que significa forma agradável para a direita, ou seja, andar de forma correta, corretamente, justificar, andar retamente, compatível com a lei de retidão. Eu peguei 2 dicionários, do Strong e do Thayer, para poder ver exatamente o real significado da palavra direto do grego. Quando a gente tem esse cuidado, a gente começa a parar para analisar e observar. Eu, como servo de Deus, como cristão, como um papel, como uma pessoa que externaliza as marcas de Cristo, eu tenho que ser justo, e agora não mais uma relação de mim para comigo mesmo, no meu comportamento, mas ser justo no relacionamento para com o meu próximo. Essa é a preocupação que Paulo passa para Tito. Olha, você tem que ser respeitoso para com o seu próximo, você tem que saber lidar trabalhar com justiça, pagar os seus honorários quando alguém presta um serviço para você, na hora que você combinar. Se foi deixado, o negócio foi feito para ser pago naquela hora, tem que ser pago naquela hora. Infelizmente nós temos visto algumas, inclusive igrejas, não dando exemplo de justiça. Haja visto o próprio Bennett. Então, nós temos que tomar consciência e ter uma preocupação clara do quanto isso é necessário e o quanto nós, como servos e servas do Senhor, temos uma responsabilidade por carregar o nome de Cristo sobre nós. Se nós não tivermos o cuidado de, na nossa relação com o nosso próximo, de ser justo naquilo que nós pagamos, de pagar em dia, de não passar os outros para trás, essa preocupação é uma preocupação que deve estar marcada, muito claro. Eu li um livro que o meu sogro me deu, Jesus antes do cristianismo. Esse é um livro escrito por Albert Nolan. Ele é um padre dominicano, sul-africano, e ele faz uma abordagem fantástica quando ele fala de pastores na época de Cristo. Ele fala de Jesus antes do cristianismo. Então fala como é que era a cultura predominante no ambiente de Jesus. A pior profissão que tinha na época era de pastores. Ele conta no livro, é interessante, que os pastores eram pessoas que eram contratadas para pastorear o rebanho, e muitas vezes esses pastores, olha o que eles faziam. Ele pegava o rebanho, sabendo que tem um rebanho ali, ele andava com o seu rebanho para próximo do outro rebanho, e ali naquele mistura de rebanhos ele levava alguns outros do outro rebanho. Então esse tipo de coisa acontecia naquela época. Por isso que quando a mensagem do nascimento de Cristo chegar aos pastores, foi uma coisa, como chegar aos pastores? A pior profissão que você possa imaginar, a mensagem chegou para eles. A gente começa a ter noção de que a responsabilidade que nós temos como servos de Deus, nós devemos dar no ambiente de trabalho. É o melhor local para a gente transmitir que somos cristãos. E eu falei de manhã cedo, já falei com os jovens, já falei na quarta-feira. O evangelista D.L. Moody viveu no século XIX, nos Estados Unidos americano. Ele fala que nós devemos evangelizar, inclusive falando. Isso é muito profundo, porque a gente percebe o quanto as nossas atitudes falam, o quanto as nossas atitudes têm um reflexo na sociedade, um impacto muito grande na vida dos outros.
Não é o que você faz, mas a maneira como você faz. E essa maneira como se faz é que faz toda a diferença. O relacionamento de casais que a gente tem trabalhado aqui, não é o que o marido fala, mas a maneira como ele fala faz a total diferença no relacionamento. Isso são preocupações que a gente, como servos de Deus, nós temos que ter. Paulo já orientava para Tito no passado, que nós devemos ter essa preocupação para com o nosso próximo, para que nós não deixemos que muitas vezes a rotina do dia venha nos deixar frios, venha nos deixar muitas vezes insensíveis ao problema do outro, e aí nós podemos agir com justiça, sabendo que Deus colocou sobre nós uma responsabilidade de levar o nome de Cristo, e o nome de Cristo é carregado disso. Nós temos que ter essa preocupação de ser justo. Então, a primeira coisa, na nossa relação com nós mesmos, nós temos que ser sensatos, pessoas prudentes, pessoas ponderadas, que sabem viver com equilíbrio, não vive de excessos, de extremos, em hipótese alguma. Não pode ser assim. Da mesma forma, ou pessoas que nós temos que ser justos na nossa relação com o nosso próximo, qualquer que seja ele. Nós temos que estabelecer um relacionamento que seja sempre amistoso, que atraia as pessoas. E isso é de extrema importância quando, à medida que a gente começa a transmitir o quanto Deus tem falado aos nossos corações, o quanto Deus tem feito, sendo justo nas nossas atitudes, trabalhando em todas as nossos relacionamentos, no trabalho, nunca chegar atrasado no trabalho, nem saindo cedo, ou seja, respeitando, independente do que acontece ao nosso redor, nós temos que fazer o nosso papel como cristãos. E por último, Paulo, quando ele orienta Tito, ele fala, não somente numa relação com nós mesmos sendo sensatos, não somente em relação com o nosso próximo sendo justo, mas numa relação para com o nosso Deus, viver de maneira piedosamente. A palavra piedosa no grego, você vai achar até estranho, é uma palavra que é muito usada no dia a dia de Portugal. Tem nomes de pessoas chamadas, no grego a palavra piedosa é Eusébio. Lei Eusébio de Queiroz, que falava do tráfico de navio negreiros, que pedia exatamente o tráfico de negros para o Brasil. Eusébio é um nome que é, em grego, a tradução para piedoso. No grego direto, a palavra ela vem do pietos, mas Eusébio significa realização de atos religiosos. John Wesley, na teologia wesleyana, hoje de manhã nós estávamos falando sobre isso, ele divide a teologia em duas áreas de abrangência: atos de misericórdia, atos de piedade. Atos de misericórdia, na época que John Wesley estava vivendo, era um momento crítico, um momento de revolução industrial. Eu estava na região de Leeds, no norte da Inglaterra, era uma região, eu e minha esposa lá. O que tinha? Minas de carvão. Crianças que vieram do interior vieram trabalhar nas minas de carvão, crianças. Então lá no museu você encontra vários relatos de crianças que viviam trabalhando nas minas de carvão de 16 horas por dia em média. Crianças trabalhando em minas de carvão, e John Wesley ia pregar onde? Minas de carvão. John Wesley, ele saía de Londres, onde ele morava, ia para Epworth, no norte, mais ou menos 5 dias a cavalo, neve, chuva, frio, vento pra caramba, para pregar. Na caminhada ele pregava 3 vezes por dia, sempre. E na medida que ele pregava, Minas de Carvão eram locais que ele estava sempre. Então, na medida que ele pregava ali, ele estava demonstrando uma preocupação que ele tinha com aquelas crianças, com os órfãos, com as viúvas. Então, a preocupação que John Wesley tinha, e ele levantou muitos recursos e usou muito dos seus recursos para financiar exatamente esses trabalhos, ao invés de ele escrever inúmeros tratados teológicos enormes, ele escrevia em forma de fascículos, ou seja, tornava aquela literatura própria e capaz para as pessoas lerem. Então ia pagar R$200 no livro, pagava R$2 no fascículo pequeno e dava a possibilidade. Com isso ele levantava recursos, e com esse recurso ele financiava. Ele era professor de Oxford, então ele tinha recursos suficientes para poder fazer isso e levantar recursos para financiar.
viúvas, órfãos. Então, nessa perspectiva, as obras de misericórdia, os presos também, nessa perspectiva, as obras de misericórdia era uma preocupação de João Wesley. Era uma preocupação. Em 1738 foi a experiência de João Wesley, o coração aquecido. Em 1736, uma pesquisa que eu peguei agora da PUC, um aluno estava falando sobre, naquela época, 1 em cada 6 casas era uma taberna. E a taberna era o seguinte: você, com 2 moedas, você podia beber à vontade. Se você desse 3 moedas, você ganhava palha. Olha que loucura! Para você beber e cair no chão, ao ponto de você cair no chão. Então, esse era o ambiente que João Wesley estava vivendo. Era nesse caos. E João Wesley foi impactado pelo poder de Deus. Preocupado, atos de misericórdia e atos de piedade. Atos de piedade, o momento que você tem de oração. Quando você entra na casa de João Wesley é um homem tampinha, 1,60 m. A cama dele parece um berço. Pequenininha a cama dele. Você vai no quarto dele, no segundo andar. E aí quando você vê do lado do quarto, do lado da cama dele, tem um móvel de madeira que ele mandou fazer, que é parecido com esse daqui, só que ele forma de um chifre a cabeça para baixo, porque ele vem para cá, aqui ele botava a Bíblia e aqui vinha e descia. Então ele ficava de joelhos ali, lendo a Bíblia e orando. Então tem um móvel local, em que, como almofadado aqui embaixo, em que ele ali tinha um espaço para que ele pudesse estar orando e meditando na palavra de Deus. Do lado, ele morava do lado, a casa dele aqui e a igreja aqui. Então você chegava na igreja, uma capelinha do lado. Então era o local, então tem um local lá marcado onde João Wesley sentava para poder estudar a palavra de Deus. Ele está enterrado exatamente atrás da igreja. Era comum naquela época. Então, os atos de piedade, ou seja, uma vida em que a pessoa procura colocar na sua rotina diária a leitura bíblica. Eu trabalhava em Angola, eu levei minha Bíblia, então eu tinha que pegar na construção civil e começar muito cedo. Então, se eu começava às 7 horas da manhã e eu tinha que ler a Bíblia antes, então eu acordava às 5 da manhã para poder fazer minha leitura. Não é leitura assim, eu tenho um livro de estudos que eu levava. Fazer a leitura, aí estava pronto, 7 horas eu começava a trabalhar. E aí, rolou esse trabalho de construção civil, que é uma loucura, direto. Então a gente tem uma postura de ter uma vida diária de leitura bíblica, de oração, de procurar meditar, procurando sempre. E João Wesley era preocupado com isso. Atos de piedade, atos de misericórdia. Ele fez isso com um grupo santo, um grupo de amigos em Oxford para estudar a palavra. Daí vem o nome metodista, porque eles eram metódicos. Diariamente, na mesma hora, no mesmo lugar, eles se reuniam para estudar a palavra de Deus. Essa preocupação Paulo transmite para Tito. Nós também temos que ter o nosso relacionamento com Deus diariamente. Meu pai, nessa igreja, meu pai que pastor aqui, ele falava claramente, eu cresci escutando isso: você não come 7 pratos de comida no domingo e deixa de comer a semana toda. Não. Ninguém consegue sobreviver assim. Muita gente só lê a palavra de Deus quando o pastor abre para poder pregar. Infelizmente, se nós não tivermos uma possibilidade de estar com o Senhor diariamente, o Nocenaco é um ótimo instrumento. O Nocenaco é um excelente instrumento para que a gente tenha esse relacionamento com o nosso Deus. E Deus possa falar conosco diariamente, e isso Ele faz. Amados, Deus nessa noite separou essa mensagem para falar aos nossos corações o quanto nós devemos estar preocupados na nossa caminhada cristã, para que ao longo da nossa jornada aqui, nós tenhamos uma conduta que venha a ser compatível com aquilo que Deus espera de nós. Aleluia! Nós venhamos a ser justos, venhamos a ser sensatos e piedosos. Em todas as esferas nós venhamos a refletir a glória de Cristo. Esse deve ser o propósito, esse deve ser o motivo pelo qual nos motiva a caminhar no meio dos problemas que têm surgido, que têm se levantado, no caos que a gente está vendo circulando aí fora, mas a gente sabe que o nosso Deus está conosco. E eu lembro sempre, a vitória do cristão não é não sofrer, mas sim não ser derrotado pelo sofrimento. Aleluia, glória a Deus. É o que vai nos levar a caminhar sempre de cabeça erguida, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. Aleluia. Oremos ao Senhor.
Pai querido, obrigado, Senhor, porque nesta noite temos a oportunidade de ouvir a Tua voz falando aos nossos corações. Dá-nos, ó Pai querido, consciência do quanto é importante termos uma vida sensata, justa e piedosa, para que possamos refletir as marcas de Cristo onde estivermos. Ó Deus amado, que nós possamos ser um instrumento de glória para o Teu santo nome. Senhor amado, nós queremos nesta noite, ao sair da Tua casa, levar essa mensagem e dar-nos a oportunidade ao longo dessa semana de meditarmos nela, de refletir e de procurar aonde aplicar em nossa agenda. Ó Deus amado, capacita-nos para que nós possamos viver de acordo com a Tua vontade. É o que te pedimos em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, nós temos hoje o domingo, primeiro domingo do mês, e é o momento que a gente vai estar celebrando a ceia do Senhor. Hoje nós temos um colega pastor, o Luiz Daniel, que vai estar me ajudando aqui na celebração da ceia. E é o momento que eu costumo falar, a ceia do Senhor é um momento em que nós temos para... É diferente. Isso. Pega para mim, por favor, aqui. Obrigado. Pode ficar aqui. As pessoas passam para poder pegar. A ceia do Senhor, quando você vai no restaurante, você tem uma entrada sobre a mesa. Para que serve aquela entrada? Para matar a fome? Não. É para abrir o apetite. A ceia do Senhor é aquele aperitivo que é colocado sobre a mesa do restaurante. Porque o verdadeiro banquete, o prato principal, o Senhor está preparando lá na glória. Glória a Deus. Eu creio, Então, Senhor. isso aqui é exatamente para nos abrir o apetite, aquela vontade, preparando o nosso coração para esse encontro. Aleluia. Vamos estar consagrando os elementos da ceia. Pai querido, nós queremos nesse momento consagrar os elementos da ceia, do pão e do vinho, para que através desse momento venhamos, ó Pai, a relembrar que o sacrifício de Cristo Jesus não foi em vão na cruz do Calvário, mas para nos dar a salvação. Pai querido, eu quero colocar a cada vida aqui, ó Pai. Nós estamos com as nossas vidas já perdoadas, já passamos pelo momento da confissão dos pecados, estamos prontos e aptos para participar desse memorial que Tu nos ensinaste. Por isso recebe, Senhor amado, as nossas orações aqui, Senhor. Recebe esse momento que nós estaremos fazendo agora, Pai, em o nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Enquanto estivermos louvando a Deus junto com Paulinho, vem ao altar, pega o seu cálice, pega o seu cálice aqui, volte ao seu lugar, porque juntos vamos estar participando desse momento. Aleluia. Glória a Deus. Aliança.
fazer isso em memória de mim. E semelhante modo, depois de haver esse ato, também tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue, fazer isto em todas as vezes que beberes em memória de mim. Nós temos aqui um memorial que já tem 2000 anos de existência. E nós repetimos isso sempre, nos preparando para esse momento. Eu quero, nosso irmão, pastor Luiz Daniel, vai estar nos ajudando no momento do pão. Vamos estar fazendo esse momento juntos aqui do pão, junto com o nosso pastor Luiz Daniel. Aleluia. Amada igreja, nesse momento nós lembramos que Jesus deu o seu corpo por nós. Glória a Deus. Ele disse: esse é o meu corpo, entregue para a remissão dos pecados. E o que ele fez questão de deixar é que nós sempre lembrássemos disso, que nós tivéssemos em memória, e na memória, fazer isto em memória de mim, fazer isto lembrando de mim. Assim vamos comer do pão. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Tire sua máscara. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso, Glória a Tu és Deus. fiel, Santo, Senhor. santo. Deus santo, Deus vivo, Deus verdadeiro. Aleluia. Amados, nós temos em nossas mãos um cálice Rei dos reis. com suco de uva. Já falei algumas vezes, mas é sempre bom lembrar. O vinho tem uma diferença muito grande em relação à água. Primeiro, a cor. A água não tem cor, mas o vinho tem uma cor vibrante. Esse aspecto missionário que a ceia aponta é para nos mostrar o quanto nós devemos revelar as marcas de Cristo por onde passar. Aleluia. Da mesma forma que o vinho tem essa cor vibrante, nós também devemos refletir as marcas de Cristo por onde Aleluia. passarmos. Glória a Deus. O vinho, ao contrário da água, ele tem um perfume maravilhoso e que a água não tem. Isso porque o perfume atrai. Aleluia. É muito bom estar do lado de uma pessoa perfumada, mas é muito ruim estar do lado de uma pessoa que não está perfumada, e isso nos repele. Por isso, nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. Glória a Nós Deus. devemos atrair as pessoas para Cristo. Aleluia. E por último, o vinho, ele tem, ao contrário da água, o vinho tem um sabor maravilhoso. A água não tem sabor. Isso porque o Senhor nos chamou de sal da terra. Aleluia. O sal é quem dá sabor. Tem muitas pessoas vivendo mundo afora uma vida sem vida, uma vida sem sabor, uma vida sem sentido. E Deus nos chamou para dar esse sentido e mostrar qual é o sentido da vida. Mostrar que Cristo é que nos capacita, que nos valoriza, que nos dá o sentido que nós devemos ter. Por isso, ao beber o suco da uva, lembre que nós temos uma responsabilidade missionária de levar o Evangelho por onde passarmos. Bebamos. Glória a Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, porque Tu morreste naquela cruz para nos dar a salvação. Muito obrigado, Senhor amado, porque nós temos a certeza de que o véu foi rasgado, nada mais nos impede de ver a Ti. Muito obrigado porque nosso nome está escrito no livro da vida, de que em breve estaremos contigo, ó Pai. Ó Deus amado, muito obrigado porque um banquete está sendo preparado para nós, Senhor. Ó Deus amado, manifesta a Tua graça, Senhor. E a cada um de nós que estamos aqui, possamos sentir poderosamente o Teu toque, Senhor, na certeza, Pai querido, que Tu estás conosco e continuará ao nosso lado até a Tua volta, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do nosso culto. Eu estarei à porta para cumprimentar. O nosso irmão Luiz Daniel vai dar a bênção para nós. E eu vou estar à porta para poder não cumprimentar, porque a gente não pode tocar, mas para me despedir de vocês olho no olho. Então é importante a gente poder guardar esse momento. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, a Deus, Sim, Deus. pela tua palavra. Sim, E que sim. durante a semana, Deus, nós possamos colocar em prática esses princípios. ó Deus. Sim, Jesus. Ó, Senhor, da prática, da caridade, realmente a Sim, prática, Deus. Senhor, da piedade, que é de busca
de jejuar, de orar mais, de dedicar mais tempo à leitura da palavra. Aleluia, Deus. Tudo com o propósito, Senhor, de sermos evangelistas. Sim, De Senhor. alcançarmos, ó Deus, as vidas que o Senhor derramou seu sangue. Aleluia, Deus. E muitas, ó Deus, estão em dúvidas em relação a isso. E a tua igreja, Senhor, que é levantada para proclamar essa palavra. Aleluia, Deus. Que a nossa vida, Senhor, seja já uma evangelização. Glória a Nós Deus. pedimos a Deus para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. E que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com a amada igreja, seja contigo, meu irmão, minha irmã, agora e sempre. Amém. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia.